Oi, minha gente! Estamos agora iniciando o vídeo para a gente finalizar o capítulo 7 do livro Poder da Oração Intercessória. Mas antes de começar a leitura desse livro, eu quero que você fique atento que esse livro não é para qualquer um. Esse livro é para você que acredita, assim como o apóstolo Paulo, que diz que o mundo espiritual ele é mais real do que o natural. Ou então, você não acredita, mas você gostaria de aprender, que é a mente aberta para as coisas do Senhor. Então esse vídeo é para você. Agora, se você não tem nenhum interesse, ou se você não crê nesse Deus como o nosso Deus Todo-Poderoso que move céus e terra em teu favor para te proteger, para te guardar, ou se você não quer aprender sobre ele, você pode sair desse vídeo sem problema nenhum, não fico nem um pouco chateado, mas eu quero comigo pessoas, assim como você, que querem mais do Senhor, e aqueles que têm certeza que Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, para guardar a sua vida, da sua família, daqueles que te cercam, e te faz como intercessor para ajudar outras pessoas. Se você é uma delas, então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo e também se inscrever, porque cada capítulo que eu lançar um vídeo novo, ou então um vídeo daquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, você vai receber de imediato. Então, se inscreve no canal, clica aí no sininho, na opção todas, e você vai receber de primeira mão. Vamos lá, capítulo 7, estamos na página 103. Estamos no quarto parágrafo, logo na metade, que diz: o apóstolo Paulo era alguém que acreditava firmemente em receber das pessoas orações de proteção e libertação em tempos estratégicos, assim como em tempos de necessidades em geral. Ele costumava pedir oração àqueles com quem se relacionava. Romanos 15, versículos 30 até o versículo 31, afirmam assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. ênfase acrescentada. Mais uma vez, em Filipenses 1, versículo 19, Paulo afirma a sua confiança de libertação graças às orações de vocês. Também, em Filemão, capítulo 1, versículo 22, ele diz: além disso, preparem-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo era frequentemente perseguido e aprisionado por pregar o evangelho. Ele colocava sua esperança de livramento de algumas dessas circunstâncias nas orações de seus amigos. Ele acreditava no poder da intercessão, não apenas para o avanço do evangelho, mas também para a proteção. O apóstolo Pedro foi protegido da morte certa em Atos 12. Herodes prendeu Tiago, um dos 12 discípulos de Cristo, e o matou. Quando viu o quanto isso havia agradado aos judeus, ele prendeu também a Pedro e planejava executá-lo do mesmo modo. Isso estimulou a oração fervorosa da igreja pela libertação de Pedro. Ver Atos capítulo 12, versículo 5. A resposta às orações deles pela proteção de Pedro é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Anjos visitaram Pedro em sua cela, fizeram com que suas cadeias caíssem de alguma forma, cegaram os guardas impedindo que eles o vissem, conduziram-no para fora da prisão, abriram sobrenaturalmente o portão de ferro que dá para a cidade e se afastaram dele. Toda aquela experiência foi tão sobrenatural que Pedro, a princípio, pensou se tratar apenas de uma visão. Ora, isso é paga extraordinária. Duas cidades antigas, ambas fortalezas naturais intransponíveis, feitas de pedra, exemplificam o tipo de fortaleza que o Senhor quer ser para nós. A cidade de Petra, palavra grega para rocha, era virtualmente inexpugnável contra o ataque da tecnologia militar e dos armamentos do mundo antigo. Dizem Eastman e Hayford em seu livro Living and Pray in Jesus' Name, Vivendo e Orando em Nome de Jesus. O principal acesso àquela fortaleza era, e continua sendo, uma garganta muito estreita e natural chamada Sikh, palavra árabe para eixo, com cerca de 1.600 quilômetros de comprimento e aproximadamente 3 metros de largura. Devido a esse fator geológico, a Sikh podia ser facilmente defendida
até por um pequeno grupo de pessoas contra qualquer invasão, até mesmo quando os ataques usavam táticas suicidas, como D.A. Smith observa em seu comentário. Chega-se ao interior por desfiladeiros, gargantas, tão estreitos que 2 homens a cavalo mal poderiam passar por ela lado a lado, e o sol é impedido de passar pelas rochas que os cobrem. O nome original dessa cidade era Sela. A palavra hebraica para pedra, o salmista Davi usou essa analogia do Salmo 31, versículo 3. Tu és a minha rocha, Sela, disse ele. Que imagem tremenda do Senhor como sendo o nosso esconderijo de proteção. Ele é a nossa Petra, a nossa cidade de refúgio em tempos de angústia. Fui a segunda cidade, Masada, no hebraico, Metsuda, que é uma incrível fortaleza natural próxima ao Mar Morto. O rei Herodes a utilizava como um posto militar avançado e do 1º século depois de Cristo foi necessário um cerco de 3 anos para que o Império Romano matasse de fome um bando de zelotes judeus moradores desse lugar impressionante. O Salmo 31, versículo 3, o mesmo versículo que afirma ser Deus a nossa Sela ou Petra, também declara que ele é a nossa Masada. Porque tu és a minha Sela, rocha, disse Davi, e a minha Metsuda, fortaleza. Que incrível imagem da confiança de Davi em Deus como sua forte proteção. Davi usou outra ilustração geográfica da proteção de Deus no famoso Salmo 23. Ele afirma no versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A enciclopédia da International Standard Bible diz que a frase Vale de Trevas e Morte é o termo usado para descrever o infame vale do sudoeste de Jerusalém, onde alguns homens de Judá faziam seus filhos passarem pelo fogo. Em 2 Reis 23, versículo 10, a Bíblia o menciona como sendo o vale onde as crianças eram oferecidas em sacrifício ao deus Moloque. A enciclopédia da International Standard Bible prossegue dizendo: por causa das atrocidades realizadas ali, o nome daquele vale tornou-se um sinônimo para inferno. O mesmo versículo também é usado, é claro, para fazer referência à segurança e ao consolo mesmo em tempos de morte literal. Embora seja válido, não deve limitar-se a essa circunstância. Davi estava afirmando sua fé no alto de que, quando ele passasse pelo lugar mais maligno ou difícil, poderia confiar que Deus seria o seu protetor. O Senhor Jesus quer que uma torre forte e uma fortaleza intransponível para nós também. A intercessão paga libera essa força protetora. Edifique as muralhas por meio da oração. Estabeleça o seu perímetro de proteção. Ore diariamente por ela. Esteja alerta aos apelos do Espírito Santo e quando eles vierem, ore. Uma continuação do Salmo 91 mencionada anteriormente também é uma promessa poderosa demais para não ser incluída neste capítulo. Os seus imensos braços estendidos o protegem. Debaixo deles, você está perfeitamente seguro. Os seus braços o defendem de todo mal. Não tema nada, nem os lobos ferozes da noite, nem as setas que voam de dia, nem a doença que vagueia em meio às trevas, nem o desastre que emerge ao meio-dia. Embora outros venham a sucumbir ao seu redor e caiam como moscas à direita e à esquerda, nenhum mal sequer o arranhará. Você permanecerá intocável, assistirá a tudo à distância, observará os maus se transformarem em cadáveres. Sim, porque Deus é o seu refúgio, o Altíssimo Deus é o seu próprio lar. O maligno não pode se aproximar de você, o mal não pode passar pela porta. Ele deu ordem aos seus anjos para o guardarem onde quer que você vá. Se você tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é impedir que você caia.
Você andará ileso entre os leões e serpentes e afastará os leõezinhos e as serpentes do caminho. Se você se apegar a mim em amor, diz Deus, eu o tirarei de quaisquer problemas. Eu lhe darei o melhor dos cuidados se você tão somente me conhecer e confiar em mim. Clame a mim e eu lhe responderei. Estarei ao seu lado nos maus momentos. Eu o salvarei e depois lhe darei uma festa. Eu lhe darei longa vida, dando-lhe de beber a salvação por longos dias. Salmo 91, versículos 4 ao 16, na versão The Message. Em seu livro, A Necessidade da Oração, E.M. Bound conta a seguinte história de um amigo que era um grande apreciador de caçadas. Levantei cedo pela manhã, disse ele, e ouvi os latidos de cães perseguindo um cervo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui tem alguns latidos de cães dos vizinhos. Eu não sei o que está acontecendo lá. Mas vamos continuar aqui para a leitura. Levantei cedo de manhã, disse ele, e ouvi os latidos de cães perseguindo um cervo. Olhando para o grande campo aberto diante de mim, vi um jovem cervo atravessando e dando sinais de que sua corrida estava quase terminada. Ele saltava sobre os trilhos do local cercado e encolheu-se a 3 metros de onde eu estava. 1 minuto depois, 2 daqueles cães se aproximaram. O cervo correu à minha direção e enfiou a cabeça entre minhas pernas. Levantei aquela coisinha próxima ao meu peito e, sacudindo meus braços, acenando, sem parar, afastei os cães. Naquele instante, senti que nem todos os cães do oeste poderiam capturar o cervo, depois que a sua fraqueza havia apelado para minha força. O mesmo acontece quando a impotência humana apela para o Deus Todo-Poderoso. Seja como aquele cervo impotente. Quando os cães do perigo se aproximarem, corra para o Senhor, para que Ele seja o seu poderoso protetor. Edifique as muralhas de proteção no meio da paga, a intercessão. Cristo quer ser sua torre forte. Torre do terror? Torre de Londres? Torre de Babel? Torre Eiffel? Nada disso. Vive la paga. Vamos fazer essa oração juntos. Glória a Deus por esse tempo. Nós vamos finalizar aqui esse capítulo 7, como fazemos no final de cada capítulo. E eu lembro e reforço sempre, esse é um momento muito especial, que nós vamos orar com base bíblica, é oração eficaz. Então, repita essas palavras comigo, crendo que Deus está agindo em teu favor, enviando proteção para você e para aqueles pelos quais você ora e intercede. Oremos. Pai, obrigada pela proteção que está disponível a mim por meio da oração. Ao encontrar-me contigo hoje, peço-te que tornes o meu lar como uma cidade impenetrável. Em nome de Jesus, minha torre forte, coloco limites e proteção ao meu redor e ao redor da minha família. Use os nomes deles, seja específico, mencione outros que lhe vierem à mente, ou quem Deus tiver lhe designado que ore. Pai, existe alguma situação, Kairos, a respeito da qual tu precisas que eu ore? Estou disponível para ti a qualquer momento. Ouça a direção do Espírito Santo. Amo ser teu amigo e parceiro, Deus. Obrigada pelo relacionamento que temos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Creio que você tenha feito essa oração com fé e Deus, vai honrar a tua vida. Lembra sempre, como acabamos de citar aqui na oração, especifique bem os nomes, mas peça também que Deus traga memória. E assim, Deus vai trazer outros nomes para você, outras situações que estrategicamente, no Kairos, você vai usar a paga, a intercessão, para que você seja bem sucedido. Agora chegou o momento que nós falamos. Você entendeu? Temos na página aqui 109, o Você Entendeu do capítulo 7. E a primeira questão diz: você pode explicar a relação entre as fronteiras e a oração intercessória? Isso está bem fácil. Você pode voltar também no vídeo lá, o capítulo 6.1, para responder essa questão. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, eu vou ficar bem feliz em saber, se você está compreendendo bem a leitura do texto para colocar em prática na sua vida. Parte 2 aqui, questão 2. Como o conceito de tempo estratégico está relacionado à oração?
E aí? Questão 3. O que as antigas cidades de Massada e Petra exemplificam? Essa é uma revelação tremenda, né? É uma parte um pouco histórica, a gente tem que compreender um pouquinho. Você pode procurar, né, como é que foi aí no Google, você pode pedir outras orientações, porque é uma parte bem histórica, mas que traz uma grande revelação da palavra de Deus, né? Onde Deus nos esconde, lugar de proteção. E aí eu não vou continuar falando aqui, que eu vou estar dando dica para vocês responderem. Tiveram dúvida? Volta um pouquinho, tá nesse capítulo, nesse vídeo de agora. Então você volta um pouquinho que você vai compreender melhor e pede para que o Espírito Santo revele, né, para que você coloque em prática essa verdade na sua vida. E para finalizar, a questão 4 diz: viva lá o quê? O que você quer viver? E no final aqui, um pouquinho antes da oração, ele falou: viva la paga. Eu não sei o que você quer viver da sua vida. Eu sei que tem uma passagem onde o Senhor chega para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? E eu acredito que essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você agora. Muito mais do que só o que você entendeu aqui, né, do texto do livro, que é uma bênção. Mas na situação onde você está, você pode não estar na França nesse momento para dizer Viva la France, né? Assim como ele falou aqui no início desse capítulo, que a gente pode conferir no vídeo anterior, no capítulo 7, no início do capítulo 7. Mas o que você quer viver? Imagina agora, começa a projetar na sua mente o lugar onde você está inserido agora, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na rua, não importa. Eu quero que você comece a avançar em intimidade com Deus. Pensa no cenário que você está vivendo agora e aquilo que você anseia no seu coração. Quem escreveu o livro colocou: Viva la paga. Paga, que é essa intercessão que nós temos estudado aqui e temos aprendido também nesse capítulo, que é um lugar de proteção. É um lugar onde o inimigo não vai te encontrar, não vai te achar e não vai te sucumbir. Se você crê nisso, o que você pode dizer ao Senhor hoje? Diga que Ele vai te atender. O que queres que eu te faça? O que queres viver nessa vida? O Senhor está de ouvidos abertos, de mãos estendidas para te abençoar. Encerramos agora esse vídeo, esse capítulo, e eu aguardo você semana que vem com muito mais. Seja edificado, seja fortificado e protegido pela mão poderosa do Senhor. Um beijo grande, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Tchau!